Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei qual é o horário que vocês estão assistindo essa aula, né? Por conta da pandemia, né? Do vírus, a gente está realizando nossas atividades acadêmicas de forma online. A próxima teoria, o próximo conteúdo que nós iríamos estudar dentro da disciplina de treinamento esportivo seria os métodos de treinamento e vamos cumprir as atividades. Beleza. Vamos ter a aula agora de método de preparação esportiva e como base teórica, eu vou trazer o professor Antônio Carlos Gomes, certo? Principalmente a base do livro Treinamento Esportivo, Estruturação e Periodização, da editora Artmed, de 2009. Esse livro eu já disponibilizei para os senhores via WhatsApp, via e-mail, né? É aquele livro colorido azul, verde e laranja. Bem, Antônio Carlos Gomes, ele foi discípulo, podemos dizer assim, né? Foi orientando do professor Lev Metchev, né? O Antônio Carlos Gomes é PhD em treinamento esportivo. E em relação aos métodos de treino, ele trata o método de forma pedagógica. E como você vai passar para o seu aluno a forma, o método quer dizer caminho. Então, caminho que você vai levar para os seus objetivos. Ele até trata no livro que muitos autores, eles meio que eles tratam método e exercício físico como se fossem as mesmas coisas, e para ele não é, certo? O método ele tem a divisão dele de método, né? E método não é exercício físico, não é o treinamento funcional, não é a musculação, certo? Além dessa perspectiva do professor, eu também vou estar trazendo para vocês os métodos da metodologia de ensino dos esportes coletivos, certo? E vou estar trazendo também os métodos de musculação, certo? Pois na primeira aula, como a gente deixou combinado, né? Vocês concordaram com isso, né? Com que a gente trabalhasse dentro dessa perspectiva. Então, eu vou estar trazendo para vocês. Após essa aula, seriam aulas práticas, né? Tanto as aulas de método e tudo mais, como depois as aulas voltadas para o treinamento não, para as avaliações e testes, e mais aula prática. As aulas práticas, eu vou tentar substituir por, por alguma videoaula, certo? Que eu consiga encontrar na internet, seja disponível, domínio público, certo? Do que a gente aplicaria na prática, daqueles movimentos, daquele tipo de exercício, tipo de método, beleza? Então, vamos lá para a aula embasada no professor Antônio Carlos Gomes. Eu vou deixar também alguns vídeos, certo, do professor. Está disponível no canal dele. Vamos lá. Exercício físico e treinamento físico deve estar intimamente ligado ao método. Como eu disse, exercício físico é uma coisa, método é outra,
certo? Então, esse exercício físico deve estar muito ligado ao método, certo? A forma dele ser executado, a sua frequência, está ligada ao seu método, já que este é um processo organizado que objetiva o aperfeiçoamento das qualidades individuais, beleza? Não deve ser realizado somente por um conjunto casual de operações. Então, o método ele tem que ter um embasamento científico, antes de tudo. Para ele ser considerado um exercício físico, ele precisa seguir um método e esse método deve ter um embasamento científico, assim como os métodos que provavelmente os senhores já devem ter visto lá na disciplina de metodologia do trabalho científico, né? Tem o método Sulver, o método de estudo de caso, vamos lá, método Sulver, estudo de caso, revisão bibliográfica. Então, o método, vamos levar assim numa perspectiva mais literal, é a rede com que você vai pegar o peixe, certo? Todo esse processo é chamado de método. E dentro da nossa perspectiva da educação física, o exercício, o exercício é o meio, certo? E o seu modo de utilização é o método. Mais para frente eu vou mostrar como o professor Antônio Carlos Gomes ele divide seus métodos, beleza? Então, exercício, meio. O que se utiliza? Tudo bem? De braço, de extensão de quadril, é o meio que ele se utiliza, certo? E o método é como se utiliza esses meios, certo? Que vai provocar a obtenção dos objetivos dentro do treinamento. Então, meio está relacionado ao exercício físico e método, o caminho para atingir os objetivos. Só dando uma reclassificação em relação ao exercício físico. A gente pode classificar ele de diversas formas. Eu trouxe para cá algumas formas de classificação desse exercício físico. Uma classificação em relação ao seu regime de contração muscular, certo? Que pode ser dividido em estático e dinâmico. Os estáticos, o exemplo, pode ser uma prancha, pode ser uma cruz na argola na ginástica, né? A prova de argola, onde a gente tem que fazer alguns movimentos. O exemplo é o da cruz. E os dinâmicos, como corridas e saltos, exercícios dinâmicos que tem movimento, que pode ser ainda dividido esses dinâmicos em cíclicos, acíclicos e mistos. Vamos lá para um exemplo de exercício cíclico, um exercício de repetição múltipla, certo? Com ciclos de movimento organizados, como a corrida de 100 metros, como uma natação, certo? Uma prova de natação de 50 metros. E o prova de exercícios acíclicos. Podemos caracterizar, certo? Uma variação no final do movimento em relação ao inicial. Exemplo, um arremesso O'Brien, que você sai de costas, se vira e arremessa o peso, certo? Ações de jogos coletivos, o ato de dominar uma bola e fazer o passe, certo? No handebol, no futebol, no basquete. O movimento de saque do voleibol, certo? E uma combinação, certo? Em relação ao exercício dinâmico, os mistos, podemos caracterizar pelo salto com vara, né? Que ele vem no movimento cíclico de corrida e encaixa a vara dentro do fosso, ele vai impulsioná-lo e jogar para cima, certo? Passando pelo sarrafo. Então seria um exemplo de classificação de exercício físico
certo? Pela contração muscular, pelo aspecto dinâmico e misto. O exercício também pode ser classificado na relação biomecânica, certo? Eles podem ser divididos em localizados, regionais e globais. Entre os localizados a gente pode encontrar rosca direta, a mesa flexora, a cadeira extensora, os regionais, o agachamento, o supino, onde trabalha uma parte, uma musculatura, um grupo muscular, no caso do agachamento, todos os músculos extensores do quadril, né? Todos os músculos extensores da perna, todos os, passa também a questão de flexibilidade, o supino que trabalha toda a parte do ombro, né? Peitoral, deltoide, a parte do braço, no tríceps, já que tem dois movimentos, né? Tanto a adução de ombro como a extensão de cotovelo. E os exercícios globais, como burpees, sprints e LPO. LPO é o levantamento de peso olímpico. Quando voltar na volta das aulas, eu tento fazer uma aula prática para vocês entenderem o LPO em si, porque eu percebo que vocês não entendem muitas nomenclaturas, acho até de um erro meu em estar explicando coisas que para mim é óbvio, mas para vocês não, certo? Não óbvias pelo fato de vocês não conhecerem ainda, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Sendo o meio, o exercício no caso, bastante discutido, até então vamos conhecer o modo de utilizar esses meios. Que o modo de utilizar esses meios são os métodos. Como eu falei para vocês, como é que a gente vai trabalhar os métodos? Os métodos que a gente vai trabalhar é segundo a visão e a divisão, certo, do professor Antônio Carlos Dantas. Ou, não, em relação à divisão, não a divisão do Dantas, certo, do Estélio Dantas, o slide está ao contrário, vai ser na divisão do Gomes, do Antônio Carlos Gomes, certo? O método, também que a gente vai trabalhar de esportes coletivos, trazendo os aspectos físicos, técnicos, táticos e psicológicos, se for possível, também dentro da prática, quando a gente voltar. E vamos trabalhar também os métodos de musculação, trabalhar a questão da resistência localizada, da força, da potência, o que cada método pode trazer em relação a isso, né? Vamos lá. Os métodos de preparação esportiva. O que a gente tem que entender? Que ele está diretamente ligado ao objetivo pretendido, certo? A partir do método, ou a partir dos objetivos. Você pensou no objetivo, você precisa de um caminho para chegar até ele. Esse caminho vai ser o método que você vai escolher. Se você escolher um método que para chegar nesse objetivo seja mais rápido, show, você está sendo muito eficiente. Agora, se você escolher um método que o caminho seja mais difícil, então você não está sendo muito eficiente. E a intenção do treinamento esportivo é sempre a eficiência do seu método, certo? Você preparar mais o seu atleta sem tanto desgaste físico. O que a gente deve levar em consideração também? Representar um sistema estável, consolidado de ações consecutivas. Então a gente tem que estar bem elaborado todo o nosso cronograma, certo? Para a gente conseguir ter um bom resultado, né? Então isso passa muito pelos métodos. Deve ser direcionado para a solução de tarefas programadas anteriores, a gente tem que ter a noção disso. E, como eu posso dizer, já disse em outra parte da aula, que a definição a definição de método é um caminho sistematizado para chegar aos nossos objetivos.
no caso, o alto rendimento, né? A preparação desportiva, ela pressupõe vários objetivos de obtenção de qualidade para o atleta, visando a competição. E que tipo de coisas a gente tem que preparar os nossos atletas? A gente tem que preparar eles tecnicamente, certo? E fisicamente, dentro da nossa perspectiva de atuação, como professores ou profissionais de educação física. E quais são as nossas preocupações em relação às técnicas? A gente tem que focar nas ações motoras do esporte, em relação às qualidades físicas, as questões físicas, a gente tem que levar em consideração as capacidades motoras do nosso atleta. A gente tem que entender que para cada componente do sistema de preparação do atleta, existe uma composição de método. Então, para a preparação das ações motoras, existe um tipo de método, e para a composição das capacidades motoras, existe outros métodos. Assim como os métodos de ensino da educação física escolar, lá, que vocês devem ter visto na parte de pedagogia do esporte, os métodos utilizados no treinamento esportivo também traz aspectos pedagógicos, né? Você tem que ter uma didática, uma pedagogia. Você pode até saber no científico, a nomenclatura científica, mas você tem que fazer com que seu atleta aprenda. E ele não sabe a questão científica, a nomenclatura científica. Então você tem que falar de um jeito que seja compreensível para ele, compreensível para o seu aluno, certo? Então, assim como os métodos lá da, da pedagógicos, da educação física, da área escolar, traz seus aspectos pedagógicos, a parte da nossa aqui, que a gente vai tratar treinamento esportivo, também tem esses aspectos pedagógicos, certo? E a gente percebe isso que Matt Evans, né, que é o pai do treinamento esportivo e tudo mais, um grande precursor, certo? Ele diz que os aspectos pedagógicos do treinador e as escolhas para a utilização dos métodos é primordial para a aprendizagem e para o rendimento do atleta. Então você tem que ter eu não vou ser professor de sala de aula, mas fato que você tem que ter uma boa pedagogia. Vamos usar o exemplo, eu gosto muito de usar o exemplo do futebol, né? Vamos usar o exemplo que o Flamengo está vivendo hoje. Pode ser, não sei, não conheço o dia a dia, mas pode ser que o grande sucesso do Flamengo esteja pela pedagogia do treinador, do Jorge Jesus, em conduzir o time, certo? Em conduzir o time, fazer os seus atletas entenderem suas táticas, certo? E dos preparadores físicos fazerem com que o aluno, ou com que o atleta, o jogador do Flamengo, entenda o que ele tem que fazer dentro de campo. E entenda o que ele tem que fazer fisicamente, que a gente percebe um time evoluído fisicamente, né? Beleza. Então vamos aqui mostrar, certo? Os métodos pedagógicos da preparação esportiva, dividido na perspectiva de Gomes, certo? Ele divide os métodos em métodos de influência prática, é isso? Métodos de influência verbal e métodos de influência demonstrativas. E esses métodos ainda têm suas subdivisões, como a gente pode observar na imagem. Percebemos uma coisa. Vocês vão deixar mais claro para vocês após no decorrer da aula. Mas vamos lá. Os métodos de influência verbal e os métodos de influência demonstrativas, eles são complementares para a utilização de outros métodos, certo? A utilização do método prático. Então,
os métodos de influência verbal e os métodos de influência demonstrativa, na minha perspectiva, não na perspectiva do autor, na minha perspectiva, eles servem de subsídio, de base para o método de influência prática. Vocês vão entender o porquê. Então, aqui na imagem, a gente percebe que os métodos de influência verbal não têm subdivisões, certo? Os métodos de influência demonstrativa têm 3 subdivisões, que são os métodos de influência demonstrativa visual, auditiva e motor, certo? E os métodos de influência prática têm 3 subdivisões, a de jogo e a competitiva, e o programado, né? O programado, ele se divide em mais 2 subdivisões, as constantes e as variáveis. E dentro da constante e da variável, a gente tem o contínuo, o intervalado e o misto, beleza? Pincelando, você tem subdivisões, certo? Os métodos são divididos em 3, segundo o Gomes, e tem algumas subdivisões, e o método verbal e demonstrativo servem de suporte para o método prático, certo? O de jogo e o competitivo, eles são muito parecidos, características de tempo, de espaço e de lucididade vão diferenciar uns dos outros. O programado vai depender do seu objetivo com o seu atleta, certo? Certo? Em questão de via energética, até mesmo que você, quais qualidades físicas você pretende trabalhar, certo? Dentro do método programado, a gente vai ver que se vai se diferenciar a relação das ações motoras e as relações da capacidade motora, beleza? Mais para frente a gente vai dando alguns exemplos em relação a esse método. Vamos lá, vamos começar pelo método programado, que é um método onde tem mais subdivisões, certo? O método programado. Os métodos de exercício programados e regulamentados são muito diversificados, certo? Os aspectos internos do conteúdo de cada um dos métodos aparentam um caráter muito específico. Convém comparar a característica de cada método com o objetivo concreto para a preparação de cada atleta. Então, as variações do método programado, ela varia, tem muitas variações por conta das diversas variações que se tem dentro de uma preparação dos atletas, certo? Cada método apresenta uma série de variáveis que são utilizadas à medida que cresce a exigência motora. Então, à medida que cresce o processo, a cada vez que o atleta ele tem que se preparar mais, vão se mudando também a perspectiva de utilização de métodos, né? Você está na fase de preparação básica, você está na fase de preparação específica, então vão se utilizar métodos diferentes em cada fase. O método de influência prática, a parte do programado, ele pode dividir em 2 partes. Quer dizer, ele pode não, ele se divide em 2 partes, certo? São os métodos orientados para o ensino das ações motoras e os métodos orientados para o treinamento das capacidades motoras, que seriam as qualidades físicas, velocidade, estabilidade, coordenação, agilidade e tudo mais, certo? Então se divide em 2 partes. Vamos lá. O método programado, ele se divide em 2 partes de ensino. A da técnica da ação motora, certo? Que não tem lá na partezinha daquele fluxograma que eu passei para vocês, que eu mostrei há pouco tempo, esse fluxograma aqui, certo? Vamos dizer que tem outra ramificação, que seria
para os métodos de orientados para as técnicas de ação motora, certo? E tem os métodos para a orientação do treinamento das capacidades motoras, que seriam as qualidades físicas, como a gente pode ver na imagem. Vamos dizer que nessa imagem, na primeira imagem, que é a aquarela, um jogo de handball, um arremesso. Um arremesso é uma técnica motora. E do lado temos a imagem de uma pessoa correndo. Uma pessoa correndo, ele está muito inclinado, né? Provavelmente ele está em alta velocidade. Então ele está trabalhando velocidade. Então essas são as diferenças. Técnica de ação motora, capacidades motoras. Vamos dividir. Beleza? Para Gomes, Antônio Carlos Gomes, o método programado para o ensino de técnicas de ação motora, como eu mostrei na outra imagem, o, o arremesso de handball, ele se divide ainda em dois, certo? Então tem sim outra subdivisão dentro do ensino da técnica de ação motora, que não tem lá no fluxograma, que é a parte do ensino integral do movimento e a parte do ensino dividido do movimento, dividido dessa ação motora. Como a gente pode ver na imagem, o, o rapaz aí está fazendo, como se a primeira imagem, como se ele estivesse fazendo uma bandeja do basquete, né? Ele não divide nenhuma parte. Na segunda imagem, ele já divide as passadas, né? As 3 passadas que você pode dar para fazer o arremesso da bandeja, ou fazer a bandeja em si, né? Do basquete. E a última imagem, ele só subindo para fazer a bandeja. Então, mostra-se o método da primeira imagem, um método integral, e das duas outras imagens, caracterizando o método dividido. E o método integral, professor, como é ele? Quais são as características dele? O método integral ele pressupõe o estudo da técnica da ação motora ocorrendo de uma vez só, em caráter integral, certo? Sua principal vantagem é que a técnica da atividade motora pode ser assimilada, certo? De forma integral. Então, acontece de uma vez só, certo? Então, ela tem, você vê a pessoa fazendo e você assimila ela como ela tem que ser executada, não de forma dividida, certo? Essa é a principal vantagem. A interação, certo? Permanente a das fases, como vai ocorrer no método de ensino dividido, certo? E permite, além disso, manter o ritmo das ações e da sua estrutura. Então, a gente percebendo uma pessoa fazer um movimento por completo, ou então você pedir para a pessoa fazer um movimento por completo, ela é mais vantajoso, porque ela vai logo aprender o ritmo, o modo de como executar aquele movimento. Em relação às dificuldades, certo? Há uma dificuldade de aplicar o método no ensino das ações motoras muito complexas, que ações motoras muito complexas eu posso dar como exemplo. Vocês lembram da última aula de prática que a gente fez? Teve uma dupla que trouxe o ensino do SNET. Eles pretendiam trabalhar a potência, mas e aí? Era uma ação motora complexa. Não deu para eles trabalharem potência, apesar do exercício trabalhar potência. Eles não conseguiram trabalhar potência porque era uma ação motora complexa. Então eles tiveram que ensinar por partes e ficar orientando os colegas a fazerem o movimento. Então, passe uma dificuldade, porque eles tentaram utilizar um método integral, mas dificultava. Porque o LPO ele tem vários pontos, ele é melhor ensinado dividido, pelo fato de ser complexo.
Um exemplo de um movimento que não é complexo, um chute no futsal não é complexo, certo? Não é complexo. Então é difícil dividir ele. Até ensinar ele dividido é difícil, né? Outra dificuldade, nas correções do erro, pois o técnico não é capaz de corrigir imediatamente todos os erros cometidos durante a execução e a realização do exercício. Foi ótima aquela prática por conta disso, porque os meninos tiveram dificuldade de corrigir os seus colegas por conta que realmente não dava. Eles, naquele momento, né, eles não tinham tempo, eles não ensinaram de forma dividida e era um exercício complexo. Não tinha como eles analisarem os erros. Eram muitos erros acontecendo e não dava para passar tudo que vocês não iriam assimilar, certo? Outra dificuldade é de prestar atenção, certo? Seletiva no movimento. Você não sabe muito bem onde. Você sabe que está errando, mas você não sabe muito bem onde é, certo? Foi possível verificar isso lá. E o rápido cansaço do atleta, promovido pelas múltiplas repetições, né? Múltiplas repetições complexas. Então a gente percebe que o atleta ele se desgasta muito em relação a isso. Seria mais interessante naquele dia se fosse um trabalho de técnica, mas não era um trabalho de técnica, eles estavam pensando em trazer um trabalho de potência, se eles tivessem ensinado para vocês, né, mais dividido, seria mais interessante em relação a isso, certo? Outra coisa, pronto, então falamos as dificuldades do método. Como exemplo, eu trouxe aqui o LPO, que é um método complexo, certo? É uma ação motora complexa que a gente percebe que ela se divide, né? Aqui, né? Vamos lá. O start, né? A saída. Aqui a gente poderia trabalhar só o levantamento terra, né? O deadlift. Então, ó, daqui para cá, certo? A gente poderia trabalhar somente o deadlift. Aí a gente ia corrigindo os erros dentro do deadlift, certo? Do levantamento terra. Quem não conhece a nomenclatura, que a gente poderia trabalhar só o levantamento terra. Aqui, a gente poderia trabalhar vamos trabalhar panturrilha em pé. Dá para se trabalhar. A gente pede para o aluno, lá, o paciente, segurar a barra, põe a anilha e vamos trabalhar. Aqui, a gente pode trabalhar remada nessa parte. A gente pode trabalhar remada, né? Trabalhar remada. E aqui, para essa parte final aqui, a gente pode trabalhar o agachamento com peso acima da cabeça. Pede para o aluno colocar a barra, montar a barra com peso, põe acima da cabeça e, e pede para ele agachar. Muitas pessoas não vão ter flexibilidade para isso. Mas se você pedir para o cara fazer o snatch, ele já não vai ter flexibilidade. Então, aí é um momento de ele ganhar flexibilidade, ganhar força, ganhar entendimento, né? Ganhar entendimento neural do movimento, né? Para fazer esse tipo de agachamento. Então a gente pode dividir ele aqui, né? Em levantamento terra, panturrilha, remada e agachamento overhand squat, né? Agachamento com a barra acima da cabeça. Aqui também nessas imagens a gente percebe a divisão, né? Então não daria para os meninos ensinarem a trabalhar em potência. Por quê? Porque os colegas, vocês não tinham entendimento neural ainda do movimento de LPO. Precisava ter ensinado dividido, porque é um exercício complexo, certo? Mas eu não estou condenando os meninos, não, certo? Nem vocês que não sabiam. Eu só estou usando como exemplo. Vamos lá. O método de ensino integral, certo? O método ele pode ser